Acorda, Brasil, e vai viver, porque sextou, bebê! O Brasil inteiro conhecia aquele sorriso. O copo sempre cheio, o carisma transbordante e um comando que paralisava as redes sociais. Sextou, meu povo. Henrique Maderiti não era apenas um influenciador. Ele era a personificação da liberdade, o dono do cronômetro que marcava o início da alegria nacional. Mas, enquanto o país se preparava para mais um final de semana, sob o seu comando, o destino, ou algo muito mais sinistro, estava escrevendo um roteiro de horror nas sombras de um quarto de hotel em Ribeirão Preto. A coincidência é de arrepiar os mais céticos. O homem que transformou a sexta-feira em sua marca registrada exalou seu último suspiro justamente em uma sexta-feira, e não qualquer uma, um dia 6. Para a numerologia, um ciclo que se fecha. Para os fãs, um presságio que ninguém viu chegar. Mas aqui no Dossiê VIP, nós não trabalhamos apenas com o sobrenatural. Trabalhamos com fatos que não se encaixam. Enquanto a versão oficial fala em colapso e fatalidade biológica, o que as câmeras de segurança e o lençol frio daquele hotel escondiam? Relatos de agressão, sinais de confronto e um cenário que passa longe da euforia das suas festas famosas. Henrique foi encontrado onde ninguém esperava, no silêncio, no isolamento e com marcas que um infarto por si só raramente explica. Seria a maldição do sextou cobrando o seu preço mais alto, ou o rei da alegria acabou cruzando o caminho de alguém que queria apagar seu brilho permanentemente? Prepare-se, o que você vai ver agora vai além das manchetes de jornal. Vamos dissecar os três lados de uma tragédia: a superstição macabra, a tese de um crime silencioso e a fragilidade de um homem que se tornou escravo do próprio personagem. O brinde hoje é amargo. E antes de abrirmos os detalhes do local, já deixa seu like e me diga nos comentários: você acredita em coincidências ou acha que essa história esconde algo muito pior? Este é o dossiê completo sobre a morte de Henrique Maderiti. Para entender o fim de Henrique Maderiti, precisamos primeiro entender o peso do dia que ele escolheu para carregar nos ombros. No Brasil, a sexta-feira não é apenas um dia da semana, é um estado de espírito. É a fronteira entre o dever e a liberdade. E Henrique decidiu ser o guarda dessa fronteira. Ele não apenas gostava da sexta-feira, ele a possuía. O seu sextou era um grito de guerra que ecoava de escritórios a canteiros de obras, unindo o país sob uma única promessa: a de que a alegria era obrigatória. Mas existe uma lei não escrita na mística humana. Quando você se torna sinônimo de um símbolo, você se torna escravo da sua própria imagem. E é aqui que a coincidência começa a ganhar contornos de algo muito mais sombrio. Henrique morreu no dia 6, numa sexta-feira. Se pararmos para analisar friamente, as chances matemáticas de um homem que construiu sua vida inteira em torno da celebração da sexta-feira vir a falecer exatamente nesse dia são baixas. Mas quando adicionamos o número 6 à equação, entramos em um terreno que a ciência ignora, mas que o instinto humano teme. Na numerologia, o 6 é o número da responsabilidade e do equilíbrio, mas também do peso das obrigações familiares e sociais. Para alguns, o 6 representa a imperfeição humana tentando alcançar o divino. Seria possível que o personagem Rei do Sextou tenha exigido tanto da carne e do sangue de Henrique que o universo decidiu encerrar o espetáculo no exato momento em que as luzes do palco se acendiam para mais um final de semana. Pense na ironia trágica. Enquanto milhares de brasileiros abriam suas cervejas e repetiam o bordão que ele criou, Henrique estava em um silêncio absoluto. Enquanto o país celebrava a vida através da voz dele, ele travava sua última batalha contra a morte. A sexta-feira, que antes era o símbolo do seu auge, tornou-se o cenário do seu declínio. Há quem chame isso de poética do destino, uma forma do universo homenagear aquele que tanto celebrou esse dia. Mas para quem observa de perto as engrenagens da fama, essa coincidência parece mais uma maldição. A maldição de nunca poder descansar, nem mesmo no dia que você ensinou o mundo a relaxar. Muitos seguidores relataram uma sensação estranha naquela manhã de sexta, um peso no ar. Como se a energia que Henrique emanava estivesse sendo drenada de volta para a terra.
Existe uma teoria de que os grandes ícones, quando partem, deixam um rastro de eventos inexplicáveis, e a morte de Maderite na sexta-feira 6 deixou um vazio que a lógica não consegue preencher. Seria um aviso? Um fechamento de ciclo que ele mesmo previu, ainda que inconscientemente? Em seus últimos posts, a alegria parecia ter uma camada de cansaço. O brilho nos olhos, embora presente, escondia uma exaustão que apenas quem vive para o público entende. Ele carregava o peso de milhões de expectativas. Ele tinha que estar feliz. Ele tinha que sextar. Ele não tinha o direito de estar triste na sexta-feira. A maldição de Henrique Maderite pode ter sido essa: a impossibilidade de ser humano diante de um personagem que se tornou maior que a própria vida. O dia 6 e a sexta-feira não foram apenas datas em um calendário de óbito. Foram as coordenadas exatas de um encontro marcado com o inevitável. Mas o mistério não para na mística dos números ou no simbolismo dos dias. Se a maldição explica o quando, ela falha miseravelmente em explicar o como. Porque ao olharmos para além do véu da coincidência, encontramos marcas que a superstição não consegue justificar. Deixamos agora o campo das energias e entramos no campo da perícia. Porque por trás de toda grande maldição, muitas vezes se esconde uma verdade muito mais terrena, violenta e difícil de digerir. Se a mística da sexta-feira nos faz olhar para o céu em busca de respostas, os elementos observados naquele quarto de hotel em Ribeirão Preto nos obrigam a olhar para o chão. É aqui que o brilho do rei do sextou se apaga e dá lugar às sombras de questionamentos que ainda levantam sobrancelhas. O dossiê VIP agora mergulha em uma hipótese que muitos sussurram, mas poucos se dispõem a analisar com profundidade. A possibilidade de que Henrique Maderite não tenha partido sozinho. Imagine o cenário. Um homem que movia multidões, que estava cercado de amigos e admiradores em cada esquina do Brasil, é encontrado sem vida no isolamento de um quarto de hotel. Onde estava o seu séquito? Por que o homem que personificava a festa terminaria sua jornada em um silêncio tão profundo e impessoal? O primeiro sinal de alerta surge nos detalhes do boletim de ocorrência. Henrique não foi encontrado apenas sem sinais vitais. Segundo relatos iniciais divulgados à época, o seu corpo apresentava marcas. Foram mencionados hematomas, levantando dúvidas que extrapolam uma explicação imediata. Marcas que, para alguns observadores, não se encaixam de forma automática em uma queda acidental ou em um colapso súbito isolado. O rosto que o Brasil aprendeu a amar por causa do sorriso largo agora apresentava traumas que geraram questionamentos sobre o que teria acontecido naquele quarto. É aqui que a pergunta se torna inevitável. Com quem Henrique Maderite esteve naquelas últimas horas? Se houve algum tipo de interação física, quem mais estava presente? E por que o silêncio do hotel não foi rompido por pedidos de socorro? Quartos de hotel são cápsulas de intimidade, mas também podem se transformar em cenários onde eventos graves passam despercebidos. Muitos tentam interpretar essas marcas como resultado de uma tentativa desesperada de socorro ou de um acidente dentro do próprio quarto, mas para analistas mais cautelosos, a dinâmica dos traumas levanta dúvidas sobre a rapidez com que o caso foi classificado. Existe um intervalo de tempo entre o último post alegre e o momento em que a equipe do hotel abriu aquela porta. O que aconteceu nesse período? Há quem se pergunte se alguém entrou ou saiu daquele quarto antes da descoberta do corpo. Essa linha de questionamento ganha força quando analisamos o contraste do personagem. Henrique era um homem de posses, um influenciador de sucesso, alguém que transitava por ambientes de luxo. E o sucesso, no Brasil, muitas vezes vem acompanhado por tensões invisíveis, invejas, conflitos ou desentendimentos que as câmeras dos stories jamais registram. O amigo de todos pode ter se deparado, naquela noite de sexta, com alguém que não compartilhava do mesmo espírito de celebração. Existe um detalhe perturbador no comportamento de figuras públicas que vivem no auge: a vulnerabilidade do isolamento. Henrique estava longe de casa, longe do seu círculo mais íntimo. Em uma cidade que não era a sua, ele se encontrava em uma posição naturalmente mais exposta.
Se as marcas relatadas foram consequência de uma discussão, de um incidente isolado ou de outra situação não esclarecida, há quem considere que a investigação caminhou rápido demais para encerrar essas possibilidades. Há uma frase recorrente entre investigadores independentes: não são as perguntas respondidas que inquietam, mas as que ficam sem resposta. Por que a classificação imediata como causas naturais, quando ainda existiam pontos que geravam dúvidas? As marcas mencionadas, as escoriações descritas e o contexto de um quarto fechado formam um conjunto de elementos que, para parte do público, não se harmonizam facilmente com a ideia de uma morte completamente serena. Pense comigo. Se um desconhecido fosse encontrado em um hotel com sinais físicos semelhantes, hipóteses diversas seriam consideradas. Mas quando se trata de uma figura pública, existe frequentemente uma tendência a simplificar a narrativa, seja para preservar a imagem do ídolo, seja para evitar especulações excessivas. O dossiê VIP, no entanto, não busca conforto narrativo, busca os pontos que ainda geram desconforto. Caso tenha havido algum tipo de agressão, a falha não seria apenas individual, mas institucional. A simples possibilidade de um confronto físico já é suficiente para manter perguntas abertas, independentemente do laudo final. A ideia de que Henrique possa ter enfrentado seus últimos momentos em dificuldade, enquanto o país aguardava seu próximo vídeo de alegria, é uma imagem que incomoda, e exatamente por isso não pode ser ignorada. As marcas mencionadas constam em relatos iniciais. O isolamento do local é um dado objetivo, e o mistério persiste justamente nas lacunas deixadas entre esses elementos. Mas antes de qualquer conclusão precipitada, é necessário olhar para a outra face da tragédia, porque existe uma força tão destrutiva quanto um possível agressor externo. O desgaste silencioso de um corpo submetido a uma rotina extrema. Resta, então, a pergunta que divide opiniões. As marcas observadas seriam indícios de uma interação com outra pessoa, ou seriam consequência de uma luta interna de um organismo que já não conseguia sustentar o peso da própria lenda. Depois de explorarmos as sombras do mistério e as marcas de um possível confronto, precisamos confrontar a realidade nua e crua dos laudos médicos. A versão oficial, aquela que consta nos arquivos do Estado, aponta para uma morte por causas naturais. Mas, no mundo das celebridades, o termo natural é tudo menos simples. O dossiê VIP agora analisa a tese mais dolorosa, a de que o corpo de Henrique Maderiti simplesmente não aguentou mais ser o palco de uma festa eterna. O laudo oficial menciona complicações de saúde, muitas vezes associadas ao coração ou ao sistema circulatório. Para muitos, foi um choque, como um homem que exalava tanta vitalidade, que dançava, sorria e celebrava com tanta energia, poderia estar por dentro tão perto do colapso. A resposta está em uma armadilha moderna chamada exigência de performance. O problema de viver como uma festa ambulante é que o seu corpo não entende que você está interpretando um personagem. Para o público, Henrique era o rei do sextou. Para a biologia, ele era um homem de carne e osso sujeito a noites mal dormidas, viagens constantes, adrenalina de eventos e a pressão psicológica de manter milhões de pessoas entretidas. Manter o nível de euforia que o Henrique entregava em cada vídeo exige um preço que o organismo cobra com juros altos. Aqui, a tese de morte natural se funde com a análise do estilo de vida. Ser uma figura pública de sucesso no Brasil de hoje é viver em um estado de alerta permanente. É a obrigação de estar ligado, de estar feliz, de ser o motor da alegria de uma massa que, muitas vezes, esquece que por trás do filtro do Instagram existe um sistema nervoso central pedindo descanso. As marcas de agressão mencionadas no ato anterior, quando olhadas pela lente da medicina legal, podem ganhar uma nova e triste interpretação. Em casos de colapsos súbitos, quedas e espasmos são comuns. O corpo, ao lutar por oxigênio ou ao sofrer uma falha elétrica no coração, pode se debater, colidir com móveis de um quarto de hotel e gerar hematomas que, aos olhos de quem encontra o corpo, parecem sinais de luta. Mas seria uma luta de Henrique contra Henrique,
Uma luta da vida tentando se segurar em um corpo que já havia dado tudo de si. Precisamos falar sobre a solidão do topo. Henrique estava em Ribeirão Preto, um polo de eventos, vivendo a rotina que o consagrou. Mas quartos de hotel são lugares onde as máscaras caem. Quando o celular desliga e a luz do REC se apaga, o que sobra é o silêncio. E é nesse silêncio que o cansaço acumulado de anos de sextous ininterruptos pode ter finalmente vencido. A morte natural, neste contexto, não é um evento isolado, mas o capítulo final de um processo de desgaste. O coração que batia no ritmo da música e dos aplausos pode ter simplesmente encontrado seu limite físico. Existe uma condição que médicos chamam de morte súbita em adultos jovens e saudáveis, muitas vezes desencadeada por estresse extremo ou predisposições genéticas, que o estilo de vida agitado acaba por despertar. Ao aceitarmos a versão oficial, não estamos descartando o mistério, estamos apenas mudando o vilão da história. O vilão deixa de ser um agressor oculto nas sombras do hotel e passa a ser a própria máquina da fama. Essa máquina que não permite que o rei desça do trono nem para recuperar o fôlego. Henrique Maderite morreu em uma sexta-feira, porque talvez seu corpo tenha entendido que sua missão naquele dia já estava cumprida, ou porque ele não suportaria carregar o peso de mais um final de semana de expectativas. A tragédia da morte natural de um ídolo da alegria é que ela nos lembra da nossa própria mortalidade. Se nem ele, que era a personificação da vida, conseguiu escapar de um colapso súbito, quem de nós está seguro? O laudo encerra o processo jurídico, mas abre uma reflexão profunda sobre o que estamos exigindo de quem seguimos. Henrique partiu, deixando um legado de sorrisos, mas seu fim silencioso em um quarto de hotel é o lembrete definitivo de que a alegria que ele distribuía era alimentada por um combustível finito. A morte foi natural no papel, mas foi provocada por uma vida que correu a 200 km por hora em uma estrada que não tinha acostamento. O dossiê VIP agora colocou todas as peças sobre a mesa. A mística do destino, as dúvidas de uma possível agressão e a exaustão de um corpo que virou personagem. Agora, o veredito não pertence mais aos médicos, nem aos policiais. Ele pertence a você. Chegamos ao momento em que as luzes se apagam e os filtros desaparecem. O dossiê VIP agora coloca as três versões frente a frente. De um lado, o destino, do outro, a violência, e no centro, a fragilidade humana. Henrique Maderite deixou este mundo, mas o enigma que ele deixou para trás se recusa a ser enterrado. Vamos confrontar os fatos. Primeira teoria: a maldição do símbolo. Para quem acredita que nada é por acaso, a morte de Henrique é o fechamento de um ciclo quase sobrenatural. Como explicar que o homem que deu voz à sexta-feira tenha seu silêncio definitivo decretado exatamente nesse dia? E mais, em um dia 6. Na numerologia, o 6 é o número da harmonia, mas também do sacrifício. Seria Henrique um sacrifício ao próprio personagem que criou? O ponto forte aqui é a ironia poética. O rei do sextou, morrendo no dia que o consagrou, é um roteiro que nenhum escritor de Hollywood ousaria escrever por parecer óbvio demais. Mas a pergunta que essa teoria não responde é: o destino usa as mãos de quem para se cumprir? O acaso é apenas uma palavra que usamos para explicar o que ainda não compreendemos? Se você acredita que a vida dele estava escrita até o último post, essa versão é a sua resposta. Segunda teoria: a sombra do crime. Aqui saímos das estrelas e pisamos no sangue e no suor. Esta é a teoria que tira o sono de quem não aceita explicações fáceis. O fato é incontestável. Houve o registro de hematomas. Houve sinais de que o corpo de Henrique sofreu traumas físicos antes ou durante o momento da morte. O isolamento de um hotel em Ribeirão Preto, uma cidade onde ele era um visitante, cria o cenário perfeito para um desfecho violento. Quem teria acesso àquele quarto? Quem teria interesse em calar a voz mais alegre do país? O crime perfeito não é aquele que não deixa marcas, é aquele que acontece em um ambiente onde ninguém espera violência. Se houve um confronto, Henrique lutou sozinho, e a maior evidência contra essa teoria é a falta de um suspeito claro. Sem um nome, a agressão se torna um fantasma.
Mas fantasmas não deixam marcas roxas. Se você sente que as lacunas da investigação são grandes demais para serem preenchidas por causas naturais, o seu veredito é a investigação. Terceira teoria: o colapso do personagem. Esta é a versão que a ciência assina. A tese da morte natural, potencializada por um estilo de vida que não conhecia o botão pausa. Aqui, os hematomas ganham uma explicação médica. Seriam o resultado de uma queda brutal após um mal súbito, ou o esforço desesperado do corpo tentando encontrar oxigênio em um coração que parou de bater. O ponto que sustenta essa teoria é o cansaço invisível. Henrique não era apenas um homem. Ele era uma empresa, uma marca, uma obrigação de felicidade 24 horas por dia. O custo biológico de ser o rei do sextou é uma fatura que chega sem aviso prévio. O vilão aqui não é uma pessoa nem o destino, mas o esgotamento. O coração parou porque já tinha batido por 1000 vidas em apenas uma. Se você acredita que o brilho intenso queima o pavio mais rápido, a biologia explica o fim de Henrique. O confronto final. Agora, coloque essas 3 peças no tabuleiro. Se foi maldição, por que as marcas físicas? Se foi crime, por que a perícia não seguiu o rastro de um culpado? Se foi natural, por que as circunstâncias foram tão abruptas e solitárias? O caso de Henrique Maderiti é um espelho onde cada um vê a verdade que consegue suportar. Para uns, o conforto da ciência, para outros, a sede de justiça, e para os místicos, o respeito ao sagrado e ao destino. O que não podemos negar é que, naquele quarto de hotel no dia 6, em uma sexta-feira, o Brasil perdeu mais do que um influenciador. Perdeu o homem que nos convencia, toda semana, de que a vida valia a pena ser celebrada. Henrique Maderiti ensinou o Brasil a celebrar o fim da semana. Ele nos deu o sextou, mas sua última sexta-feira nos deixou uma pergunta que não aceita resposta fácil. No fim das contas, a partida do Rei da Alegria nos força a encarar uma verdade desconfortável sobre os ídolos que criamos. Muitas vezes, exigimos que eles sejam imortais, enquanto eles lutam apenas para serem humanos. Se foi o destino fechando um ciclo místico, se foi a violência de um encontro não revelado, ou se foi simplesmente um coração cansado de carregar o peso de milhões de sorrisos, talvez nunca saibamos com absoluta certeza. O que fica é o silêncio de um quarto de hotel que contrasta brutalmente com o barulho das multidões que ele arrastava. Henrique viveu para a festa, mas morreu no isolamento, deixando um legado que é, ao mesmo tempo, uma celebração e um alerta. O dossiê VIP de hoje termina aqui, mas a investigação continua aí, com você. Olhando para todos os fatos que apresentamos, qual dessas versões mais ecoa na sua mente? Seria a ironia do destino que marcou o encontro final no dia da sua consagração? Ou os sinais no corpo te fazem acreditar que ainda falta uma peça nessa investigação? Não saia sem deixar sua opinião. Escreva nos comentários: destino ou investigação? Sua percepção é a última linha deste arquivo. Nós somos o canal Dossiê VIP. Até o próximo arquivo.